uma história muito interessante, irmão. O primeiro imã da comunidade muçulmana, especialmente uma pessoa muito destacada para nós muçulmanos xiitas, o imã Ali alayhi salam. Ele recebeu um golpe dentro da mesquita por um Sim, sim, infame sim, chamado sim. Abdurrahman ibn Muljam Um opositor al-Murd, um que grande planejou. inimigo, né? Sim, sim, Ele foi. Prenderam ele não conseguiu fugir. sim. Ele bateu uma espada na cabeça do Imam Ali alayhi Ele o salam, que atacou, sim. atacou ele e causou a morte dele, né? Mas conseguiram prender Prendê-lo. ele. Nos últimos momentos da vida do Imam, ele aconselha seus filhos: cuidem desse cativo, desse homem. Né? Da pessoa que atacou. Tudo, falou para seu filho, Imam al-Hassan alayhi salam, qualquer coisa que você come, como refeição, dá um para ele. Do mesmo que você come, Cuidem alimente da ele. cama dele, né? Será que, por exemplo, é quente, é frio, tem cobertor, tem travesseiro? Olha, até mesmo falou sobre a cama dele, comida dele, onde ele está, né? Nossa, que Muito, belo isso. com aquele que matou, aquele que atacou. E se eu morrer, eu acho que a Eu linha. vou decidir fazer o quê? Se eu viver, eu terei o direito de perdoá-lo ou, eu acho, Se vingar, ou né? me vingar, ou castigá-lo. E se eu morrer, ele merece apenas uma Um, única um, atacada, no caso, né? sim. Isso, sabe, por que Imam Ali alayhi salam falou, se eu morrer só com uma batida ele morre? Porque, Sim. olha, ele matou o sucessor do profeta, O príncipe o dos príncipe dos fiéis, fiéis, pai dos né? imãs. Se a gente dá perdão para essa pessoa, né? Ó, você matou e vai estar solto. Não, o mundo vai virar Ah, uma, todo mundo, uma aqueles selva. criminosos pegam coragem, tudo bem, a gente pode fazer qualquer Se o besteira na assassino do comunidade. príncipe dos fiéis se livrou, então a gente pode matar qualquer pessoa. Mas uma coisa que eu queria também trazer na história foi a regra, foi na época quando o profeta Muhammad conquistou a cidade de Meca, Sim. a cidade que ele ama, a cidade que ele nasceu, a cidade que ele sempre falava, a melhor terra, a mais, assim, o melhor, mais belo lugar para mim é Meca. Quando ele chegou e ele quis entrar depois de 9 anos, 8 anos. 8 anos para a cidade de Meca, e os politeístas eles já tinham perdido todo aquele poder, aquele controle, seus aliados. O profeta Muhammad entrou na cidade e ele parece que tinha dado regras explícitas para algumas pessoas, para todos, que não deveriam matar inocentes, não deveriam matar todas essas regras de guerra. As pessoas, alguns companheiros praticaram o contrário. Parece que alguns companheiros chegaram a matar algumas Não, pessoas. deram assim, não. A história começou assim, Haj Nasser. Tem uma pessoa que esqueci o nome dele. Ele escreveu uma coisa, é uma bandeira, e levantou aquela bandeira. Estava escrito Al-Yawm Yawm al-Malhama. Hoje, Hoje, dia da vingança. sim, Quando o profeta, olha, um monte de pessoas, 10 mil pessoas se fala, né? 10 mil pessoas conseguiram conquistar essa cidade. Praticamente uma conquista, né? Mas tinha pessoas assim, com essa com, intenção. com esse espírito. Vamos se vingar pelos. É o radicalismo, sabe? Isso. É o radical. Vamos massacrar todos Sim, eles. Olha, imagina, pelo menos 10 guerras entre os muçulmanos politeístas. Imagina, agora você tem poder. pois é. Tem um Imagina. exército tão numeroso que já tem poder para massacrar. Se a gente calcular, eu não quero dizer agora que, por exemplo, se eles tinham direito ou não, mas não era algo fora da regra. Se os politeístas estivessem no mesmo estado dos muçulmanos, iam massacrar. Fariam, Naquela lógico. época era Sim, muito sim. comum. Mas o profeta Muhammad chamou seu primo, seu irmão espiritual, Imam Ali alayhi salam. Ó Ali, vai, troca. Troca aí essa bandeira. Escreva naquela bandeira, é uma bandeira e levanta. Al-Yawm Yawm al-Marhama. Hoje, dia da misericórdia. Nossa, que belo. É que profundo. O profeta falou, eu vamos perdoar
todos aqueles Perdoaram nossos inimigos. todas as pessoas, inclusive os principais, né, que Todos. conspiraram contra o Todos. Islã, que lideraram essas 10 Falou guerras. para eles: "Idhabu antum tulaqa." Vão, vocês são livres. Meu Deus. Se a gente quisesse seguir a regra deles na guerra, iam perder a vida. Porque pelo menos eles tinham assassinado um monte de pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que foi perdoado pelo profeta Abu Sufyan, ele era responsável pelo assassino do Yasser, Sim. um dos primeiros muçulmanos. Matou ele de uma forma, torturou ele para matar. Colocou uma pedra muito pesada como fala? Sobre o peito dele. Sobre o peito dele, ele ficou assim até morrer. Olha que difícil. O Yasser e a sua esposa. E Sumaia. A Sumaia, a primeira Primeiro mulher mártir, a primeira mártir, né? Era uma coisa difícil. Não, Abu mas Sufyan tá, na história, ele é famoso. Todos sabemos quanto ele na verdade, ele foi o principal inimigo que combateu o profeta de uma forma explícita, liderando exércitos, criando alianças com os judeus, com demais grupos. ele fez o máximo possível Ele para fez o eliminar máximo os... para evitar que os muçulmanos crescessem. que o Islã Haj tivesse Nasser, não esse sei, o senhor está sem dúvida o senhor de estudo, né? Mas ele não era tão destacado. Por que ele fez tanta coisa, tanta bagunça, né? Ele se destacou depois da morte de Walid. Walid morreu, né? Nos primeiros anos da migração. Ele se destacou. No tempo de Walid, o homem mais poderoso em Meca era Walid. Ele morreu. Ele queria se aparecer mais. Sim. Ele queria se destacar mais. Por isso que, por exemplo, viajou várias vezes para, por exemplo, lugares muito longes para chamar os membros das outras tribos, especialmente na batalha de Ahzab, a batalha dos partidos. Mas Nasser, isso não é brincadeira. Ele conseguiu 100 mil pessoas. Não é brincadeira. Um homem tão político. São vários políticos, são vários partidos. Hoje em dia é difícil. Imagina naquela época, Sim. 1400 anos, homem tão esperto, tão político, que sabe falar, Sabe conseguiu convencer, né? reunir 100 mil pessoas. De vários partidos, Um de vários monte de grupos, pessoas. para Ele lutar conseguiu contra os muçulmanos. os judeus. Interessante, depois dessa batalha, a batalha dos partidos, que os muçulmanos, bem depois dessa batalha, o profeta deu um ultimatum, como fala em português. Ultimatum. Ultimato. Já era. Vocês não podem ficar aqui no meio da minha comunidade. Já fizeram conspiração, já provaram. No caso, o profeta Muhammad, ele deu uma chance para esse grupo de pessoas viverem de uma forma pacífica. No entanto, Mas não deu. parece que eles mostraram que eles Além de não ajudar tinham... os equipamentos militares que o profeta já descobriu, alguns deles estavam com eles. Tinham espiões também. Sim. Não, alguns deles, a pessoa deles estava no outro lado. Do outro lado. Imagina, o povo de Medina, que faz parte do povo deles, são judeus, um grupo deles, dentro da comunidade, Traidores, vai para... né? São traidores. E ainda o profeta Muhammad não falou, vou massacrar todos os judeus. Falou, na cidade não podem ficar. Vocês têm que sair. Sair da cidade. Eles foram para castelo, para seus castelos, suas fortalezas. De novo, olha que interessante. De novo eles ajudaram os politeístas. O profeta foi obrigado de conquistar os próprios castelos. Ele não matou eles, expulsou eles da cidade, deu a chance ainda deles continuarem vivos, mas longe dos muçulmanos, longe da comunidade muçulmana. Chegando lá, novamente eles continuaram as conspirações contra os muçulmanos. Eles não pararam. Não pararam, sim. E muito interessante, essa história tem, sabe, essas batalhas tem, como falei, Haj Nasser, no começo, tem livros de 200 páginas, 300 páginas somente sobre uma das guerras. Sim. Porque tem um monte de coisas para a gente entender um conflito de algumas horas. A gente percebe, Sheikh, agora que eu estou lembrando, as batalhas que aconteceram lideradas pelos infalíveis,
elas têm uma cor diferente, ela tem um segmento, uma linha totalmente diferenciada. Entre elas, a batalha que o Imam Hussein, alayhi salam, seguiu contra seus opositores em Karbala, contra pessoas que estavam lá para matá-lo. E ele sabia que este era o seu destino. Para quem não sabe, enquanto o Imam Hussein estava chegando a Karbala, ele se encontrou com uma das brigadas lideradas por Hur. No meio do caminho, A primeira tropa que a se primeira confrontou tropa com- que ele se encontrou com ela foi a brigada, certo? É muito interessante, Haj Nasser. Quando eles chegaram, era mais ou menos 4.000 pessoas. E aqueles que estavam com o Imam com o Imam Hussein alayhi salam, eu acho que eram, naquele tempo, era mais ou menos 400 soldados. Um dos mais destacados dos soldados do Imam Hussein é uma pessoa chamada Zuhair ibn Qayn. Homem muito, muito poderoso, muito corajoso. Falou para o Imam Hussein, olha, eles estão no meio do deserto, não tem água, estão muito cansados. Chegar de Kufa para esse deserto, esse sol, eles não conseguem, Não vão aguentar muito. não aguentam. É a hora O que o de... Senhor acha? Agora nós temos embaixo A das gente está em tendas, vantagem. temos água, temos tudo, né? Já dormimos bem, já estamos, como fala, pronto, preparado. Sim, O que o Senhor acha? de atacá-los. Vamos atacá-los? Tem tantos equipamentos, tem cavalos, tem um monte de A coisas. gente está em vantagem, né? Imam Hussein simplesmente falou, não, Não eu vamos não vou começar uma guerra. Se eles nos atacam, vamos responder. Mas se eles não atacam... Eu não quero começar uma E guerra. ainda quando Imam Hussein recebeu eles, viu que todos são cansados, sem água. Alguns deles caíram. Desmaiaram. Desmaiaram. O próprio Imam Hussein começou a distribuir água entre Meu eles. Deus do céu. Finalmente falou, agora que temos mais águas, dão água para seus cavalos. Temos algumas partes da história que fala, Imam Hussein mandou, sabe, não sei como explicar em português, quando o cavalo anda muito no meio do Rashiru deserto, Khuyulahum. Vocês ele tem que lavar o pescoço, a cabeça e têm os que pés do dar cavalo. um banho, banhar a Para cabeça. refrescar ele. Para refrescar. Para sim. refrescar ele. Sim. Então, Imam Hussein fez tudo isso. Para mostrar aquilo que falei no começo, Haj Nasser, para mostrar a religião em prática. Exatamente. Isso é o Islã. Uma coisa muito bonita, isso que o senhor Os explicou, próprios ao mesmo que tempo. receberam a ajuda do Imam Hussein, os próprios mataram. Meu Deus do céu. Isso que é triste.